Com o Pix, por exemplo, a gente vê a transação, ela é instantânea, ela é rápida, ela é confiável. O único porém que o Banco Central não consegue é que ela não depende, né, não é independente de um governo. Mas vocês acham que isso tende a acelerar a adoção de criptomoedas no final? Pessoa física, jurídica, perseguição dos bancos, tá? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, trabalha num grande banco americano, também não vou citar o nome. O que eu tô tentando falar, quando é que eu acho que vai ser essa virada? Eu acho que ela já começou. Pra mim ficou muito mais fácil explicar o que é cripto depois que lançaram o Pix. Sim. Ficou mesmo. Muito mais Ficou fácil. mesmo. Então, por exemplo, Charles, como é que eu pago de um lugar pro outro? Ele fala, não, cada cripto tem uma carteira. Ah, eu não entendo nada disso. Porra, uma carteira é igual uma conta de banco. Ah, então tem agência e conta? Porra, não tem agência e conta. Aí você ficava no outro e ficava, como é que é cripto? Não, cripto é tipo Pix. Cada cripto tem o seu endereço. Ah, é um Pix? É um Pix. Aí você... Ah, é um Pix. Tangibiliza. É um Pix. Mas você entende que as pessoas não sabem que o Pix é um Pix, né? Você Elas começa acham que... a facilitar. Sim, obviamente. Então, se cada cafezinho daqui a pouco começar a aceitar, talvez com a Lightning Network, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, de repente, ou uma outra cripto que a transação seja muito baixa e seja imediata, e eu vou chegar no cafezinho, o cara vai ter o Pix, o endereço da criptomoeda. Aí eu acho que o jogo vira, porque eu vou chegar com a carteira da Biscoint lá, com o QR Code. Aí quando isso tiver uma adoção em massa, aí sim eu acho que a gente pode ter os 34% ali da adoção inicial migrando assim absurdamente, porque se eu puder fazer tudo com cripto, com facilidade, né? Não adianta eu chegar na banca de jornal, Renato, instala a máquina, no caixa eletrônico, liga para a empresa. Não, isso não funciona no dia a dia, porque a gente já tem a vida provavelmente tomada. vai ser o caso de El Salvador. Vocês acham que isso é o futuro, as pessoas utilizando cripto no dia a dia normalmente? Eu acho que isso pode acontecer muito também. Tá, e o governo? Vai deixar isso acontecer? Cara, o governo não vai... No final do dia, e esse exemplo eu acho que até na outra gravação eu dei. Exceção do Rio, os três são do Rio, né? Sim. Não tem muito governo lá, é um exemplo legal. Não, vamos ser prático. Cara, droga é proibido no Brasil, correto? Qualquer droga, proibido. No Rio é? Não sei, cara. Porque lá no Rio não parece muito proibido, Rio não. é? A arma é proibida no Brasil. Arma é Sim. proibido. Você não consegue. Tá. É restrito, Era é proibido, pra é ser. lei. É restrito. Não, o ponto era pra ser. Era pra ser proibido. É crime você consumir drogas, comprar drogas. É crime. Consumir não sei, mas enfim. Comprar é. É crime você comprar armas se você não tiver autorização, etc. É crime. E acontece no Rio de Janeiro, você vê na televisão pessoas portando fuzil na rua e acontece. Pessoas comprando drogas e usando drogas, etc. Então, assim, Maquininha de café. não é porque necessariamente é proibido e que o governo proibiu que não vai acontecer. E isso é um fato. Então, se as pessoas quiserem e se as pessoas toparem aquele risco, seja de portar um fuzil, seja de consumir droga, seja de usar cripto, se for assumindo que cripto seria ilegal. Uma coisa é não ser proibido, não ser permitido, ou outra coisa é torná-lo ilegal, né? Bitcoin não é permitido nem proibido no Brasil, ele simplesmente existe. Já se pronunciaram que não tem o que fazer e é isso, né? O presidente do Banco Central, a CVM, etc. Você falou com o presidente do Banco Central Falei nesse 2 livro, não vezes. foi? Qual era a opinião dele? Porque ele não era o presidente... Quando a gente tá falando do presidente do Banco Central aqui, a gente tá falando do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. E o Rudá entrevistou o Roberto Campos Neto no livro Futuro do Dinheiro, só que isso foi em 2019, né? Ele não era ainda. Não, ele já era. Já era? Já era presidente do Banco Central, eu entrevistei ele de novo agora em julho. interessante. A opinião dele é de que as pessoas, deixando claro que isso eu falando da opinião dele, Sim, então sim, tem sim. grandes chances de eventualmente eu não falar exatamente o que ele falou. Mas no corte do episódio a gente bota. Roberto Campos Neto fala... Não, eu tenho o coach aqui no livro, eu cito ele, enfim, exatamente o que ele falou. Mas o fato é que ele entende, e o Pix veio justamente em cima disso, porque o entendimento é de que as pessoas eventualmente usariam cripto pela questão, por ter não no Brasil, mas no mundo, pela ausência de um sistema que você consiga transferir 24/7 e seja fácil e barato. Então o entendimento dele é, cara, precisamos ter um sistema que seja tão fácil quanto isso. Esse é o estado da arte. O que esse sistema resolve? Esse sistema resolve que você consegue transferir de forma rápida. Agora. E seja domingo de manhã, você pegou um táxi, você está sem dinheiro, você tem que ir para o aeroporto e você pode fazer um Pix para ele. E aconteceu comigo. E pagou e tá resolvido. E o cara aceitou o Pix. E nisso o Pix foi ótimo. Foi ótimo. A gente foi pro final do ano pra uma praia que é mais ou menos deserta e
todo mundo usava Pix. Era Exato, muito muito louco. mais fácil. E Eu de falei, fato, caramba, pegou Tá até mesmo. dando uma matadinha em E era bem cartão. rápido. Tá E dando era uma bem matadinha em rápido. cartão de crédito e débito, hein? os números são Porque fantásticos. pro cara do estabelecimento, É melhor. não tem, tá muito melhor. melhor. E quando eu disse era bem rápido, é que foi a adoção muito rápida. Que tinha Muito. acabado de Cresceu lançar. demais. Muito, É um lugar muito que demais. tem pouco acesso. Na entrevista agora de julho, o Roberto passou alguns dados que são públicos em relação à adoção de Pix. Eu não lembro de cabeça agora os números, mas, cara, a adoção cresceu demais. O cara recebe na hora Demais, do estabelecimento, sem tarifa, sem o e-mail 2, 3 do Salvo débito. engano, são cara. mais de 200 milhões de carteiras já de Pix. Nossa, no Brasil, é quase todo mundo. É, minha manicure, o jardineiro. todo mundo Pix. Tudo. E todo mundo tava tudo. com uma maquininha antigamente, né? Agora o cara não precisa mais, ele Não abre a precisa. carteira do Pix, do telefone. Exato. Então, aí pegando esse gancho do Pix, né? E falando também, você citou a questão das CBDCs. Para quem não sabe, CBDC é a sigla que significa Central Bank Digital Currency. Então a gente está vendo por aí o pessoal falar de Yuan digital, moeda da China, ou da criação do real digital, criação do dólar digital, que seria de fato uma moeda 100% digital, nativa, né? Não esse dinheiro que ele é físico, é híbrido ainda. Com o Pix, por exemplo, a gente vê a transação, ela é instantânea, ela é rápida, ela é confiável. O único porém que o Banco Central não consegue é que ela não depende, né? Não é independente de um governo. Esse é o único porém. Mas vocês acham que isso tende a acelerar a adoção de criptomoedas no final? Porque eles fizeram isso até pensando, se a gente criar esse tipo de alternativa... A pessoa que começa a utilizar o Pix, ela passa a entender como funciona. E outro ponto sobre governos, tá? Eu tenho uma teoria do seguinte, que até 2018, 2019, a gente sente um risco muito grande de cripto. Por mais que as pessoas pudessem usar sendo ilegal, pô, você está pedindo para a pessoa usar algo ilegal. Eu acredito muito na economia comportamental, tá? Então, eu vou chegar para minha irmã, usa cripto. Não, mas é proibido. Não, mas pode usar que não vai ter problema. Ela fala, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero ser ilegal, tá? Só que com o advento de ETFs, de produtos financeiros sofisticados Você envolvendo... pode explicar o que é um ETF também? Simplificando muito para não levar uma bronca aqui, tá? São fundos, Gente, tá? eu Então nem fui existem... tão brava assim. Não sei, são fundos que englobam criptomoedas. Então, até 2017, 2018, a gente tinha muita tentativa, lembra? Vai ter um Vai ter ETF de ETF, cripto, aí cripto subia. Vai ter, não vai ter, aí caía, vai ter, aí caía. Hoje você tem aqui no Brasil, se você quiser citar alguns depois, a gente conhece vários. pelo menos cinco, Hashdex, tem 3 da Hashdex, 2 da QR tem, Capital. tem da QR Capital, você tem fundo só de Ethereum, você tem fundo... O da Hashdex é um mix de cripto. Então, o que acontece, tá? 2017, 18 e 19, mais 17 e 18, os bancos fechavam as contas das corretoras de criptomoedas. Verdade, aconteceu esse movimento. E outra coisa, se você fizesse uma TED de 100 mil para uma corretora de cripto, Ele teu já gerente te ligava. Fala, cara, E aí, beleza, cara? O que tá acontecendo? cara, o caso aconteceu comigo. Conta Eu aí. tava Mas depois eu continuo eu não só vou, no... Eu não vou citar o Fala. banco. Então, um caso aconteceu comigo, tá? Isso era 2018, eu acho. Eu sou cliente de um banco, não sou private ainda, mas era, sei lá, o nível não era mais varejo. Ele não quer falar, mas ele é o melhor nível. Ele tá só ainda não, diminuindo ainda não. aqui. Tá Aí diminuindo, fala. ele tava querendo trocar de banco. E aí fui pro outro banco, para mesmo perfil de cliente. E o cara tava lá, pô, vamos abrir a conta aqui, não sei o quê. O cara, não, beleza, pedi meus documentos, mandei os documentos e tal. Que deu uma semana, inclusive estava em Nova York naquela semana, eu lembro que o cara me ligou, falou, Rudá, tudo bem, posso te ligar? Eu falei, liga. Olha só, seguinte, eu vi aqui que você mexe com Bitcoin e infelizmente o compliance do banco não aprovou sua conta. Ele olhou minhas redes sociais. Olha aí, ó. Mas, cara, como assim? Não, essas redes sociais aqui a gente viu e infelizmente, cara, o compliance não aprovou. Sabe o que foi legal? Que esse ano o banco, o perfil desse tipo de cliente do banco postou meu livro como recomendação. E esse banco começou a fazer, promover, inclusive... Mas eles cripto. pediram pra você se retirar, então? Foi isso? Não abriram a minha aceitaram, conta. Ele queria entrar. Eles não me tiraram. Cara, não abriu a conta. Cara, um banco cara se não negou a abrir sua conta. conta. Eu abri a conta, exato. Negou um cliente. Tem Então, um cliente. 2017 e 18. Pessoa física, jurídica, perseguição dos bancos, tá? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, trabalhava num grande banco americano, também não vou citar o nome do banco, e orientação pra ele. JP Morgan? Ou não? Orientação pra ele. Não se envolvam com criptomoedas. Orientação, de fato. Tanto os bancos brasileiros quanto esse banco americano, hoje, eu já vi patrocinado. Não é que o cara tá
com o produto. O cara está patrocinando Mídia no Instagram. mídia etc. no Instagram. O fundo da Hashdex, a última vez que eu olhei, tava com 2 bi. Onde eu quero Foi chegar, muito né? rápido, inclusive. Muito rápido. Eu dei É o uma maior volta- TF do Brasil, acho que o segundo maior. Eu dei uma volta pra falar Não. o quê? Uma coisa é você proibir algo que 3, 4 pessoas estão utilizando. Outra coisa é você chegar, tá proibido o Bitcoin. Quantas pessoas estão utilizando? Cara, 50 milhões de pessoas têm tem a ver pelo menos com- R$1 nesse tem a negócio. ver Os com bancos produto. estão interessados, os bancos estão Os lançando bancos estão produtos. interessados. Tem lobby. Pô, Estados Unidos, os irmãos Winklevoss lá, a Coinbase lançou IPO. O que eu gostei quando teve o IPO, tá? Foi uma merda de preço, tá? Mas me ferrei no IPO da Coinbase, porque, pô, foi meio listagem direta. Mas aí o que eu fiz? Quando começou a cair cripto também nessa última queda, eu troquei minha posição por cripto e já voltou. Mas o que eu achei importante o IPO da Coinbase? Porque apesar do ecossistema de cripto às vezes não gostar dessa mistura, eles não entendem que isso possibilita com que seja uma coisa quase imparável, porque agora se não dá mais pra você... tem um volume de capital tão grande dentro. Isso, você mistura. E para devolver a palavra, quando eu acho que aconteceu uma grande virada também, que talvez a gente possa falar depois. Ano passado, quando alguns bilionários começaram a comprar cripto, Salinas, outros, Sabe o que eu acho que foi? bilionário comprando 10% em cripto, eu falei, opa... Eu gosto do Ray Dalio. Pô, que era um o case de Ray crítico- Dalio foi genial. Ele era um crítico e eu não entendia. Eu falava, esse cara não tá vendo, porque ele gostava muito de ouro. O Ray Dalio, ele fala que quem não tem ouro no portfólio, ou não entende história, não entende economia. Aí falava do Bitcoin, ele, não, Bitcoin não. Eu nunca tinha parado Aí pra uma hora estudar, ele parou assim Não, tanto e que ele falou, fala, olha... né? I might be missing something, eu posso estar perdendo alguma coisa, por favor, me corrijam exatamente. aqui. Aí passou um Outubro tempinho, do ano passado. ele chamou, como é que era a frase em inglês? A Que Helaphant invenção. a Helaphant Invention, né? Exatamente. Em português carioquês é uma puta de uma inovação. Pois é, aí ele foi e comentou disso. E ele tem as ressalvas dele ainda, muitas daquelas até são coisas que, devido a ele estar mais no início do aprendizado, ou até são pontos interessantes. Que eu acho que são podem pontos ser importantes utilizados. de É bom o analisar. crítico, é bom o crítico. Por isso que eu falo, quando eu digo o seguinte, o ecossistema, não fiquem chateados, entusiastas de cripto. É verdade. Quando a gente faz crítica, ó, tá difícil, Pra ou quem- tem que pra quem melhorar não conhece, isso, aquilo. Só depois explicar quem é o Ray Dalio, né? Explica aí. O Ray Dalio é o maior hedge fund manager, o maior gestor Tem de um risco livro do dele mundo. aí. Tem um livro dele, Principles, tá? Em algum lugar. A gente falou dele Princípios, na deve ter por outra. aí. O Thiago gosta bastante. E o livro é meio massivo, mas é um baita livro. Se você usar como... Vai ler uma página por dia, é legal, mas... Porque é quase um código legal, não é um código- princípio. exato, é um princípio. É um São princípio 300 princípios, então é de vida, complicado. da vida dele, que ele usa e usou na gestão e na vida pessoal. Encerrando o raciocínio, então, eu acho que os governos pararem agora é um pouquinho mais difícil, do que há Eu acho que sim. 2, 3 anos.